Fala pessoal, bom dia. Vamos falar aí agora do capítulo 8 de História 1, República Oligárquica, Revoltas Rurais, ok? Então vamos falar aí do movimento de Canudos, do movimento de Contestado, do Cangaço, né? E brevemente do movimento de Juazeiro, ok? Então olha só pessoal, durante a República Oligárquica, né, que a gente já falou que é o período que vai de 1894 a 1930, né, aconteceram várias revoltas. Né? Essas revoltas a gente divide em revoltas rurais e revoltas urbanas, né? E existiam, né, existe também uma outra diferença, né, em relação às revoltas rurais, que algumas são categorizadas como movimentos messiânicos, né, porque foram organizadas por pessoas, por líderes carismáticos, líderes religiosos, né, com ideal religioso. E existia, né, aquele movimento também que pode ser caracterizado como uma prática de banditismo social, como é o caso do cangaço. Né? A gente vai entender melhor isso adiante. Okay? Então, a Guerra de Canudos é um movimento messiânico, porque o líder desse movimento, o Antônio Conselheiro, ele, né, usava o argumento religioso para reunir os seus seguidores. Okay? Então, Antônio Conselheiro era um cara que teria tido uma educação, né, bastante cuidadosa, digamos assim, para se tornar padre. Né? Mas aí parece que a família dele faliu e a família acabou indo para a Bahia, né, onde ele se estabeleceu, e influenciado, né, por uma espécie de catolicismo popular. Né? Isso é importante notar aí, porque o movimento de Canudos, o movimento, né, pregado pelo Antônio Conselheiro, não tem o apoio da igreja, ok? Então é um movimento que prega um catolicismo popular sem o apoio da igreja, visto que a igreja era, digamos assim, fechamento das autoridades, né? Era fechamento do governo republicano, ok? E não reconhecia nesse movimento de Canudos algo ligado à tradição da igreja. Então, Antônio Conselheiro, né, que teria sido educado para ser padre, mas que não pôde ser pelas circunstâncias, acabou se estabelecendo lá na Bahia, né, e diante da miséria da população baiana, né, visto que a República ela se dizia uma coisa pública, mas ela não alterou a vida dos mais pobres, né, a contradição social continuou, a gente já viu isso, né, que a estrutura econômica permaneceu inalterada e a estrutura social, né, tirando São Paulo, tirando alguns centros urbanos que contou com a entrada dos imigrantes, a situação social se manteve também inalterada. Né? Os coronéis, as autoridades policiais, as autoridades políticas, né, nos interiores do Brasil acabavam, né, usufruindo aí de praticamente um poder absoluto, né, mandando e desmandando nos seus domínios. E a população mais pobre, né, continuou à mercê, né, da sorte, digamos assim, sem poder esperar das autoridades alguma medida que atendesse os seus interesses. Né? E isso fez com que o Antônio Conselheiro, em 1894, fundasse, então, na região de Belo Monte, né, às margens de um rio, né, o Arraial de Canudos. E ali ele fundou, né, esse arraial, né, esse vilarejo, com base em seu discurso religioso, incentivando a população mais pobre a sair, né, dos domínios dos coronéis, a largar as fazendas, né, em que eles eram poceiros e ir, né, para Canudos, onde eles poderiam trabalhar livremente, onde eles poderiam produzir para eles próprios, né, onde eles não deveriam mais pagar impostos, né, aos coronéis, onde todos seriam iguais. Né. Inclusive é interessante, isso aí está no quinto tópico, né, do texto aí que eu preparei para vocês, e é interessante que só não chamavam Antônio Conselheiro de comunista, né, porque a Revolução Russa ainda não havia acontecido, então o medo do comunismo ainda não era algo, né, que, embora já existisse o comunismo, né, sistematizado na doutrina de Marx desde a metade do século XIX, mas o comunismo ainda não era um medo, né, propagado pelo mundo. Mas certamente, se o movimento de Canudos fosse organizado hoje, Antônio Conselheiro certamente seria chamado de comunista.
Então, o conselheiro acaba, o Antônio Conselheiro, acaba convocando as pessoas a participarem do movimento de Canudos com base no seu discurso, de que todos seriam iguais, de que não haveria exploração, em Canudos, onde todo mundo iria ser dono daquilo que produzisse, enfim. E assim, com esse discurso, ou seja, sem pregar revolução, sem pregar que essas pessoas pegassem armas para lutar com alguém. Não, ele estava pregando, ele estava dizendo para que as pessoas deixassem de ser exploradas, e pudessem produzir para o seu próprio benefício, para a sua própria família. E com esse discurso pacífico, muito pautado na religiosidade, dizendo que Deus prometia uma vida justa na terra e assim por diante, ele acaba conseguindo agrupar uma multidão de pessoas que vai fazer do Arraial de Canudos a segunda maior cidade da Bahia, perdendo, obviamente, só para Salvador. E Canudos teria reunido cerca de 20 a 30 mil pessoas, contando aí com cerca de 5 mil casas construídas. E aí, justamente por conta da grandeza de Canudos, por conta da organização de Canudos, que Canudos vai, então, despertar e ameaçar o interesse dos grandes fazendeiros e despertar nesses grandes fazendeiros a vontade de derrotar Canudos, porque eles pensavam o seguinte: olha, se Canudos continuar crescendo, continuar se propagando, outros Antônios Conselheiros podem surgir por aí e podem continuar envolvendo a população para largar as nossas terras e para trabalhar para eles próprios. E aí, se eu sou um grande fazendeiro, se eu sou um coronel, obviamente eu não desejo que a minha mão de obra barata, que os meus camponeses saiam das minhas terras para trabalhar para si próprios. Eu quero mais é que eles não tenham terra para produzir para mim em troca de um salário miserável. Então, à medida que o Arraial de Canudos crescia, o interesse dos coronéis, dos grandes latifundiários, em impedir esse crescimento, acabou se tornando cada vez maior, ok? E aí começou uma campanha de demonização da figura do Antônio Conselheiro, a mídia acabou, os jornais da época, não existia ainda TV, mas os jornais da época, eles acabavam construindo o imaginário do Antônio Conselheiro de que ele era beato, de que ele era louco, de que ele era fanático, de que ele era monarquista, porque ele realmente fazia críticas pesadas à República, porque a República não alterou a vida dos mais pobres. E ele, como era um beato, digamos assim, um cara muito religioso, fortemente marcado pelo catolicismo popular, ele acreditava que realmente a vida do brasileiro não havia sido alterado com a República, que talvez a monarquia fosse melhor. Mas o papel de demonização da figura dele vai fazer com que criasse-se essa ideia de que ele era monarquista, de que ele era louco, justamente para legitimar a força que o governo vai utilizar para destruir o Arraial de Canudos. Para vocês terem ideia, foram enviadas 4 expedições para derrotar Canudos. A primeira expedição foi ainda em 1896, 2 anos após a fundação de Canudos. Foi uma expedição de cerca de 100 homens. Essa expedição foi massacrada. Depois houve uma segunda expedição em 1897, com cerca de 500 homens, 500 soldados, também foi massacrada. Uma terceira expedição em 1897, com cerca de 1.300 homens. E só uma quarta expedição com cerca de 15 mil homens, em 1897, que vai dar conta de derrotar Canudos. E estima-se que no máximo existissem cerca de 30 mil habitantes em Canudos. Com uma expedição de 15 mil soldados, você tem um soldado para cada 2 habitantes de Canudos. Esses habitantes estão lutando aí com foice, machado, facão, os instrumentos agrícolas, enquanto os soldados estão com equipamentos modernos, e aí é óbvio que com 15 mil soldados eles então vão conseguir destruir Canudos. A ordem do governo era que não deixassem Canudos nada que indicasse que ali houve uma vila, houve um povoado, justamente para tentar apagar da memória da história brasileira a fundação desse movimento, e também para evitar que ele se espalhasse pelo Brasil, para que outros movimentos não se espelhassem nesse movimento. Euclides da Cunha, um jornalista que foi enviado para a região para analisar os acontecimentos,
ele que era contra o movimento, né, inicialmente, ele acabou relatando, né, num livro chamado Os Sertões, o episódio da destruição de Canudos, e, e ele teria, né, a partir do que ele viveu, presenciou, né, então ele teria defendido a ideia de que Canudos não era uma sublevação antirrepublicana, né, mas sim um levante popular, né, diante da opressão do Estado, né, que impedia esses camponeses de viverem livremente. Ok? Então, o Arraial de Canudos é derrotado em 1897, né, na sua última expedição, em junho de 1897. Agora vamos falar do movimento do contestado. Né? O movimento do contestado aconteceu numa área disputada, numa área contestada, né? Ou seja, disputada, discutida, né? Entre o Paraná e Santa Catarina. Era também um movimento messiânico, né? Visto que o José Maria e o João Maria, né? Existiram dois, né? Um teria sido irmão do outro, dois líderes desse movimento, porque um foi assassinado. Eles também buscavam agrupar os seus companheiros com base no discurso religioso, né? Prometendo a ideia de justiça social, prometendo a ideia de que Deus preparava um reino no céu, mas que era também necessário lutar por uma melhoria de condição de vida aqui na Terra e tudo mais. Então, era também um movimento messiânico. A guerra do contestado, né, vai acontecer nessa região disputada, nessa região contestada entre Santa Catarina e Paraná, mas esse território já era disputado, né, até antes, né, desse conflito, onde uma massa de camponeses vai se estabelecer nessa região, né, buscando a propriedade da terra. Né? Então, o objetivo dos camponeses que foram massacrados, né, na Guerra do Contestado, que realizaram esse movimento, eles queriam a posse da terra. Né? Principalmente por quê? Porque foi construída, né, uma ferrovia, né, ligando São Paulo ao Rio Grande do Sul. E aí, para que essa ferrovia fosse construída, várias, né, comunidades camponesas foram desalojadas dos seus locais. Uma área muito grande foi desmatada, né, para que a linha férrea passasse e também para que fosse extraído, né, da floresta madeira o suficiente para construir os dormentes, né, aquelas toras de madeira que ficam sustentando o trilho do trem. Então, uma área muito grande foi desmatada, imensas populações camponesas foram deslocadas dessas regiões, só que inicialmente essa população acaba, não é, se beneficiando porque passa a trabalhar na construção da linha de trem. Só que após, não é, obviamente, a obra, essa população vai ficar desempregada. E aí, esses desempregados, ou então até os sem terra, né, por conta da construção da ferrovia, acabaram se alojando ali na área contestada, na área disputada, que está no mapa da página 28 da apostila, reivindicando então a posse da terra. O Paraná, né, vai se considerar invadido então por esses poceiros e vai atacar, né, o estado de Santa Catarina, mas na verdade o objetivo do Paraná é atacar os poceiros que estão nessa área contestada, né, nessa área disputada. Vai então se dar uma guerra entre o Paraná e Santa Catarina, né? Mas a guerra principal é contra os poceiros que estão se apossando, né? Vai ficar redundante, dessa região contestada. Um massacre, né, vai ser feito, as tropas estaduais, tanto do Paraná quanto de Santa Catarina, vão, né, dizimar a população que habitava na região do contestado. E muitos morreram nem do conflito em si, né? Nem da guerra em si, mas muitos morreram por conta do tifo, né? De uma epidemia de tifo que acometeu a população e muitos morreram. Então, em 1916, o conflito acabou terminado, né? Acabou terminado, acabou, pessoal, foi mal aí. Acabou com a negociação, né, entre os dois estados, Paraná e Santa Catarina, que assinaram um acordo, né,
e aí a região do Contestado passou para o controle de Santa Catarina e ambos os estados viveram em paz até então. Ok? Então era um movimento messiânico que aconteceu numa região disputada pelo Paraná e por Santa Catarina, onde tinha uma população camponesa, né, desalojada por conta da construção da ferrovia São Paulo-Rio Grande, onde eles lutavam pela posse da terra. Tropas paranaenses atacam primeiro Santa Catarina, começa uma guerra entre os dois estados, sobretudo, né, para acabar com esse vilarejo, né, com esse domínio dos poceiros da região do Contestado. Em 1916, os dois estados entram em acordo após a destruição do movimento, né, desses poceiros. Ok? Agora a gente vai falar aí do cangaço. Ok? Quem eram os cangaceiros, né? O mais eminente, o mais famoso dos cangaceiros foi o Lampião, né? Mas ele não foi o único cangaceiro. Aliás, não existiam apenas homens cangaceiros, muitas mulheres eram também cangaceiras. Porque a vida e o cangaço foi um movimento, né, diferente dos outros, porque ele foi um movimento itinerante, ou seja, era um movimento que se deslocava de uma região para outra, e por isso não tem um estado em que aconteceu, um estado específico. Aqui o cangaço aconteceu, né, como o Canudos aconteceu na Bahia, né, o Contestado aconteceu lá no Paraná e Santa Catarina. Não tem um local onde o cangaço aconteceu. O cangaço aconteceu em praticamente todos os estados do Nordeste, né, e eram bandos de homens armados, né, os chamados cangaceiros. Não se sabe exatamente a origem dessa palavra, se imagina que é uma forma, né, depreciativa de se referir à população camponesa mais pobre, mas também se imagina que seja por conta da canga, um instrumento que os bois, né, carregam no pescoço, e os cangaceiros atrelavam, né, todos os seus pertences no corpo. Então, há aí duas hipóteses, né, para esse nome. Mas então, quem eram os cangaceiros? Os cangaceiros eram bandos de homens armados que andavam pelo Nordeste brasileiro, né, se deslocando, né, pelo interior do Nordeste, e eles cometiam crimes, ok? Então, é um movimento que a gente pode caracterizar como banditismo social, né, visto que eles cometiam atos criminosos, né, mas isso não faz desses sujeitos apenas bandidos. Ok? Então, quem é Lampião e o que é o cangaço? Os cangaceiros, eles são bandidos ou heróis, né? Então, nenhum nem outro. A história, né, na história não tem bonzinho nem mauzinho, a gente tem que considerar os sujeitos históricos e os seus interesses, e a gente tem que considerar a situação de miséria que o Nordeste passava no contexto da República Oligárquica, né, onde os coronéis mandavam e desmandavam nas regiões, explorando a mão de obra dos mais pobres, né? Principalmente nos momentos de mais seca, esses pobres acabavam, né, beirando e vivendo literalmente a miséria, né? Então, muitos homens, né, acabavam aderindo ao cangaço, muitos homens e mulheres acabavam aderindo ao cangaço como uma forma de lutar contra esse sistema de exclusão social, de domínio da propriedade da terra pelos coronéis, né? Então, muitos cangaceiros entravam para o movimento para lutar contra o domínio dos coronéis, para lutar por acesso à terra, para inclusive roubar dos ricos e dar aos pobres. Mas isso, por sua vez, não faz dos cangaceiros uma espécie de heróis, né, ou de Robin Hood do sertão, ok? Existiam cangaceiros que realmente roubavam para dar aos pobres, existiam os cangaceiros que pegavam, né, outras pessoas fora da lei, outros bandidos, mas que cometiam crimes gratuitos, digamos assim, e sentenciavam essas pessoas e puniam terrivelmente essas pessoas, justamente como se eles fossem uma espécie de xerifes, né, ou de justiceiros para os pobres. Mas existiam cangaceiros que atuavam, né, como serviçais de coronéis até, né? Existiam cangaceiros que conseguiam fazer acordos com alguns coronéis para atacar outras fazendas que não a desses coronéis, né? E também existiam aqueles cangaceiros que eram sujeitos fora da lei que estavam apenas interessados em roubar para os seus interesses, né? Para os seus interesses próprios. Mas o cangaço ele tem que ser visto como um movimento, né, amplo, heterogêneo, diverso, né? Não é só uma coisa, não é só outra coisa, mas é um movimento justamente em resposta, né,
que surge em resposta à contradição que existia na República Oligárquica, principalmente nas regiões do Nordeste brasileiro. Ok? Então, é um movimento que é muito complexo, muito diverso e que vai dar muito trabalho para as autoridades. O cangaço só foi derrotado na era Vargas, ok? Inclusive derrotado com muita, né, crueldade, visto que a cabeça de todos os cangaceiros foi exposta justamente para que o governo desse um recado dizendo, olha, quem, né, agir assim, o governo tratará dessa forma, beleza? Então, foi um movimento que deu um pouco mais de trabalho para o governo republicano e também um movimento mais complexo, digamos assim, de ser analisado, ok? Agora, lá no Ceará também vai acontecer um outro movimento que eu nem coloquei aí, né, no texto de vocês, ok? Que é a sedição de Juazeiro, né, que está ligado ao padre Cícero, né? O padre Cícero era um líder religioso muito influente lá do Ceará do início do século XX, né? E a sedição de Juazeiro, ou a revolta de Juazeiro, aconteceu, né, por conta da intervenção do presidente Hermes da Fonseca no Ceará, né? Então, Hermes da Fonseca, ele foi um presidente que governou o Brasil entre 1910 e 1914, e ele tentou instituir uma política chamada Política das Salvações, para acabar, né, com as práticas coronelistas que a gente já viu, né, que estão inseridas aí dentro da política dos governadores, né, que é toda aquela tramóia que os cafeicultores arrumaram para conseguir eleger sempre os seus candidatos. Então, Hermes da Fonseca ele teria, né, iniciado a política das salvações para tentar acabar com os vícios políticos que ocorriam no Brasil da época, e ele fez uma série de intervenções militares. No Ceará, ele acabou substituindo, né, trocando, né, o líder político, né, que era a família Accioli, que comandava o Ceará. E aí um deputado federal aliado ao padre Cícero, né, ambos eram aliados da família Accioli, acabaram liderando um movimento, né, de rebelião, de luta contra o governo federal. E o padre Cícero era bastante influente, a família Accioli também era bastante influente. E aí essa rebelião, né, essa sedição de Juazeiro vai acabar fazendo com que o governo, né, federal voltasse atrás, né, da sua intervenção no Ceará e organizasse eleições no estado, né, e aí o próprio padre Cícero acabou sendo eleito como vice-governador, né? Então, por isso o padre Cícero é considerado, né, uma espécie de coronel de batina ou de intermediário entre as elites e os pobres no Ceará, ok? Justamente porque ele se colocou politicamente contrário à intervenção do Hermes da Fonseca no estado do Ceará. Beleza, galera? Então é isso. O capítulo 8 termina aqui. Vocês vão fazer os exercícios conceituais da página 31 e 32 e os contextualizados da página 32 e 33. Beleza? Estaremos no Zoom aí para tirar dúvidas. Fui!